Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. Lucas 8:26. Amém. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde há muito estava possesso de um demônio, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas somente nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no e prendiam-nos com grilhões e cadeias, mas quebrando as correntes era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava pastando por ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que concedesse entrar neles. Então Jesus o ordenou, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. No versículo 39 diz: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus havia lhe dito. Meus amados, curvem a cabeça. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós nos apresentamos humildemente diante de Ti, Senhor, para a Tua palavra. Diante do Teu povo, Senhor, que precisa de ouvir esta mensagem, e precisa, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha encher de unção e de poder e de autoridade, tanto para curar, tanto para que eles sejam instrumentos desta voz, desta palavra, desta mensagem, para libertar milhões de cativos e oprimidos de Satanás. Senhor, nesta noite eu quero lhe pedir, Pai, que usa o teu servo como um vaso escolhido nas tuas mãos, para trazer esta mensagem, ó Deus, que pode mudar a vida de milhões de pessoas, através desses que estão aqui ouvindo e que estão aceitando, ó Deus, a responsabilidade de fazer a mesma coisa que o Senhor fez. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, e nos curvamos diante da tua palavra, para que ela fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados, eu quero falar 2 minutos para me apresentar. Amém? Satanás conseguiu trazer para a superfície da terra todo tipo de drama, de angústia, de dor, de sofrimento, de desespero, de depressão e de morte, que nós nem conseguimos contar tanta tragédia que está aí fora no nosso povo. Muitas dessas pessoas vêm para as igrejas, mas não conseguem muitas vezes serem curadas completamente. A Bíblia narra a história de um homem que estava vivendo uma depressão tão profunda que os psiquiatras dizem, eles encontraram um nome bonito, entendeu, para isso, né? E eles dizem que o ser humano, ele é bipolar, que ele tem uma bipolaridade. Tem muito pastor fazendo psicanálise para poder entender quando um sujeito está endemoniado. Esse sujeito estava completamente tomado por Satanás, como milhões de pessoas em nossa sociedade o estão. Muitos não correm para os sepulcros físicos, mas vivem nos sepulcros caiados, presos dentro de suas almas, que não conseguem sair nem respirar, tomando milhões de caixas de antidepressivos que levam à morte.
Mas ninguém fala. Há um silêncio hipócrita e mentiroso na nossa sociedade. Milhões de pessoas estão morrendo assim, gente nova cometendo suicídio, porque não tem como escapar desses calabouços horrorosos do inferno. Este homem, a Bíblia diz que ele sofria de uma possessão demoníaca. A Bíblia não usa meio termo. A Bíblia não diz que o sujeito estava psicologicamente mal. A Bíblia não diz que ele estava em depressão. A Bíblia diz que ele estava possesso. Quando você fala isso na sociedade, eles dizem: não existe possessão. Tem muito pastor que diz: não existe possessão. Não existe gente possessa. Existem as pessoas que sofrem um distúrbio psicológico de bipolaridade, e eles inventam todas as conversas para evitar dizer que o sujeito está possesso de um demônio. Nós conhecemos essa verdade e somos responsáveis, entendeu, por tirar esse povo desse cemitério. Só Jesus pode libertar. No versículo 26, a Bíblia diz que Jesus foi até lá. Meus amados, sabe de uma coisa? Eu tenho pregado em tudo quanto é tipo de igreja, e eu digo para vocês: nunca na história Jesus foi em tanto lugar ruim, em tanto lugar desgraçado, cheio de dor, cheio de morte, cheio de enfermidade, cheio de câncer, cheio de desesperança, de lágrima e morte como agora. Jesus continua indo nesses lugares onde a dor reina, onde o desespero toma conta, onde não há mais vida, não há mais sorriso, não há mais esperança, não há mais projeto, não há mais sonhos. Jesus continua indo nesses lugares, assim como foi naquele lugar em Gadara. Eu estive lá, meu irmão. Eu estive lá. Lugar feio, horroroso, bem mesmo, sabe, parecido com o lugar onde Satanás domina. A Bíblia diz que Jesus foi até lá. Nosso Senhor Jesus é o único que vai, e muitas vezes Ele vai através de nós. Muitas vezes somos nós que temos que pisar as areias quentes e pedregosas e sujas e horrorosas e cheias de correntes e cheias de esterco, cheias de vômitos, só deixadas por essa pobre gente escravizada pelo diabo. Jesus continua indo lá. Esta é a mensagem que nós temos que pregar. Jesus vai aonde está a dor. No versículo 27, a Bíblia diz que quando o rei, quando o Senhor, quando o dono da vida, quando aquele que é a essência de Deus, o resumo de Deus, o resumo da esperança da vida, chegou e pisou naquele lugar, aquele homem veio correndo e prostrou-se diante de Jesus. Sabe por quê? Sua alma reconheceu o Senhor. Sua alma reconheceu o Deus de onde ele havia saído. Nossas almas saíram de Deus, e nós só temos alimento, nós só temos alegria, nós só temos esperança quando nós nos encontramos com esta unção que caiu aqui hoje. É a presença de Deus na nossa vida. Jesus veio naquele lugar e pisou naquela terra, e aquele homem veio se arrastando. Então o demônio não deixou o homem falar e disse: oh, ele estava ali. A Bíblia diz que ele estava em processo há muito tempo. Como muito tempo está esse mundo possesso, como nosso mundo está escravizado há tempo demais. A maioria de vocês vieram do mundo e se converteram nas igrejas, porque essa igreja tem poder, amém? Vocês sabem o que é viver lá fora. Vocês sabem o que é viver arrastando as correntes do inferno, que oprimem e que esmagam e que cercam a vida. A maioria de vocês sabe. Eu sou filho de crente, nunca passei por nenhuma tragédia lá fora, mas eu sou aquele que Deus me manda ir onde está a tragédia, enfrentar Satanás, arrancar as vidas de suas garras, retirar as vidas do inferno e trazer para cá. Vocês também. Vocês também. Essa é a responsabilidade dos crentes. A Bíblia diz que aquele homem estava nu, assim como nu está o mundo diante de nós. Não existe mais honra, não existe mais esperança, não existe mais força, não existe mais saúde, não existe mais projeto, não existe nada firme. A família está acabando e sendo destroçada. Hoje todos os nossos valores estão sendo trocados e vendidos por nada. Nossos filhos estão sendo ensinados a serem rebeldes. Os homossexuais estão entrando e ensinando e dizendo que ser homem não é certo, ser homossexual que sim. As prostitutas fazem sucesso da televisão ao cinema, e os nossos filhos adolescentes assistem aquilo, e eles estão condicionando nossa sociedade. Nosso mundo vive nu.
Milhões de pessoas vivem nus de honra, nus de vida, não tem nada, secos, caveiras ambulantes. Aquele homem estava nu, se arrastando no meio daquele lugar horroroso. A Bíblia diz que ele vivia, sabe o que? Vivia em sepulcros, como nossa sociedade está num sepulcro horroroso que não está conseguindo sair de lá. Somos a única esperança da terra. No versículo 28, a Bíblia diz: viu Jesus o diabo. Ele viu a Jesus. O diabo vê Jesus. O mundo sabe quando Jesus chega. Satanás conhece o Senhor, Satanás conhece o diabo, Satanás conhece Jesus e conhece nós, e nós temos que conhecer o diabo. Eu tenho pregado em muitas igrejas que as pessoas não gostam que falem demônio. Elas têm medo. Há dias atrás eu estava conversando com o pastor, ele disse: olha, eu não gosto que você fale de demônio, entendeu? Porque eu acho o seguinte: se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo. É mentira! Nós estamos no meio de uma guerra! Nós estamos no meio de uma guerra onde milhões estão indo para o inferno todos os dias! E só existem guerreiros da luz aqui! Somos a esperança desta terra! Você é a esperança! Você é a voz que clama no meio desse deserto! Você tem que fazer milagres! A Bíblia diz que o diabo viu Jesus e prostrou-se. Quero ver quem é. Quem é o rei que está reinando? É o nosso rei. Quem é o soberano Deus do universo? É o nosso Senhor. Nós, meus irmãos, temos que ter consciência de a quem nós pertencemos e a quem nós servimos. Nós temos que ter autoridade nessa vida e saber que isso aconteceu e acontece todas as horas do dia, desde que nós tenhamos a disposição de sair e ir atrás onde está o desespero. A Bíblia diz que o diabo, que conhece Jesus, que sabe muito bem quem é o rei, que inclusive testificou, ele diz: ei, filho do Altíssimo, que tem algum tipo, filho do Altíssimo. Ninguém chamava Jesus disso, nem os discípulos que andavam com Jesus chamavam Jesus de filho do Altíssimo. O diabo teve que dizer: filho do Altíssimo, que tenho eu contigo. Aleluia! Porque quando Jesus chega, o diabo tem que reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é dono do universo, que ele é Senhor das nossas unções, e que não há ninguém que possa resistir ao seu poder, e ele está em nós. Tem privilégio maior que isso? Não. Eu digo para vocês: tem não. Toda vez que eu enfrento Satanás, Satanás diz: quem é você, pastor? Diz: cala a boca. Vou calar a boca por quê? Porque você tem que conhecer o poder que opera em mim. Você tem que conhecer o nome de Jesus Cristo, que derrama unções sobre a minha vida, contra as quais você não pode lutar. Aquele demônio teve que curvar-se diante de Jesus e disse: não me atormentes. Ele disse: não me atormentes. Canalha! Ele estava atormentando, matando, destruindo aquela vida. E quando o Rei do Universo, o Senhor Altíssimo, dono de todas as galáxias e planetas, aquele que perpassa com o Pai a mesma personalidade, quando chega este homem, o diabo diz: não me atormentes. Eu gosto dessa situação quando eu estou pisando na cabeça do diabo. É verdade. Irmãos, eu digo para vocês: não tem situação melhor quando o diabo vomita na igreja. As irmãs que limpam ficam bravas, né? Depois tem que limpar a mão. Mas é isso aí que sobra para nós. Porque Satanás pega os nossos filhos, leva para as drogas, para a cocaína, para a prostituição, e depois, quando eles estão no bagaço, quando eles não conseguem mais nada, voltam aqui e vomitam nos nossos pés. Mas pelo menos nós sabemos quem está vomitando ali, que é o diabo, e nós pisamos nele. Aleluia! Aquele canalha daquele capeta curvou-se diante do rei. Agora ele estava na posição certa. Ele estava curvado diante do rei verdadeiro, porque ele sempre curvou diante do rei falso lá no inferno, e aquele não tem poder nenhum. Cuidado, é estrategista e perigoso e mentiroso. Mas Satanás não tem poder contra a nossa unção.
E é isso que eu tenho pregado para os crentes, é isso que eu tenho ministrado nos seminários de unção. Você tem que ter autoridade no nome de Jesus, você tem que ter discernimento aberto, você tem que ter o escudo da fé levantado, você tem que ter a espada do Espírito, você tem que destruir as obras do diabo. Quando você fizer isso, você fica muito perigoso. O diabo emenda uma caterva atrás de você. Aí você olha para trás e diz: cavalheiros, entrem na fila e peguem a senha. Peguem a senha e organizem a fila. Vou enfrentá-los um a um, não se preocupem. Aqui tem espada e poder para todos vocês. Mas eu pergunto para vocês: pensam que eu ando desprotegido? Pensam que eu brinco com essa unção? Pensam que eu não sei quanto vale escrever 40 livros em 4 anos? Pensa que eu não sei quanto vale ser o evangelista do Brasil com uma unção multifocal, onde eu posso ministrar sobre cada um de vocês a unção específica que cada um de vocês chorou e orou e jejuou e sofreu a vida inteira e não conseguiu pegar? Pensa que eu não sei quanto vale isso, meu irmão? Eu sei quanto vale. Minha cantora Kézia Queiroz, em nome de Jesus, eu quero trazer a Kézia aqui. Ela não está comigo hoje porque ela está grávida, 7, 8 meses, e eu vou ministrar no Viva Anápolis segunda-feira em Anápolis. Era para ela estar aqui. Ministrei sobre ela há 1 ano atrás uma unção de composição e de adoração. Ela em 1 ano compôs 200 músicas. Eu já estava você, meu irmão. Pastor, ela, no YouTube, se vocês abrirem Kézia Queiroz com vocês vão ver, tinha uma máquina dessa aberta dentro do estúdio nosso lá em São Paulo. Ela estava compondo as músicas, eu liguei a máquina, não sabia não, peguei de frente com o piano e ela lá, clim, 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 clim. Ela terminou de compor a música em 5 minutos, cantou com meu pai chorou. Foi ou não foi? Meu pai chorou quando ela terminou de compor a música. Eu digo uma coisa para vocês: unção de Deus custa caro. A minha só funciona às 3 da manhã. Se alguém quiser unção para escrever livro, se prepara para não dormir. E vou dizer uma coisa para vocês: sabe o que acontece? Você recebe uma unção e não usa, o Espírito Santo diz: escuta, como é que é? Vai levantar não? Eu disse: Espírito Santo, você não ministra isso para todo mundo. Eu falei: meus pastores não levantam, porque o pastor anda cansado demais, não dá para levantar. Os obreiros não levantam, as mulheres que são profetisas na igreja não levantam. É de madrugada que a minha unção se manifesta. Davi disse isso, mas o povo não entende que é de madrugada que eu falo com o meu povo. É de madrugada que o orvalho da minha unção cai sobre o meu povo. Eu vou dizer para vocês, e eu ainda trabalho fora, viu, pastor? Trabalho fora não, trabalho para a minha empresa. Eu sou presidente do Instituto Ismael Gontijo, presidente do Ministério Ismael Gontijo e presidente da Gontijo Guimarães, que é a minha empresa. E eu trabalho fora e não ganho do Ministério. Viu que eu não pedi oferta? Não peço oferta. Me convidam. Esse dia o pastor, você que é o pastor aí, me convidou para ele. Eu disse: mas nós temos um problema que nós não temos o dinheiro para pagar o cachê dele. Eu falei: cachê, meu irmão? Você está ficando doido, cachê? Por um acaso eu sou algum mercenário de vender a pregação da palavra? Você está ficando louco? Eu agora fico besta de cobrar para pregar? Rapaz, isso é privilégio estar aqui, meu irmão. É privilégio sapatear aqui em cima. Isso aqui não é para qualquer um não, meu irmão. Primeiro eu pago o preço, enfrento o inferno, depois eu venho para cá para gritar para você. Aí o pastor falou assim: não, qual é a sua oferta? A minha oferta não é nada, meu irmão. Para com essa história. Jesus pedia cachê? Eu faço exatamente como Jesus fez. Ah, pastor, nós vamos pagar as suas despesas. Tá bem, quer pagar as minhas despesas? Pode pagar, não tem problema nenhum. Eu só não devo não. Então veja lá se vai ficar pesado para a igreja. Não tem problema não, eu pago, vou lá. Posso vender meus livros lá, meu irmão? Pode, meus livros estão lá na porta lá. Meus amados, eu não posso arriscar a minha unção, eu não posso arriscar o poder que Deus me deu, porque o poder deste homem, diante do qual Satanás se curvou, é o poder que foi derramado sobre a minha vida e é derramado sobre a vida de cada um de vocês. E se não for derramado, você está na chapada. Posso falar para você, como crente
gente, nós ficamos desesperados sem o Salvador. Você, pastor de igreja, se você não tiver uma unção específica, você está lascado. É sério. Sua igreja dá problema, tudo quanto é mercenário se levanta contra você, divide a igreja, aparece e profetiza de tudo quanto é lado, dando profecia mais estrambúcia do mundo, e você não tem visão para você ver com o seu dom de discernimento, você não discerne quando o capeta, porque o capeta não está prostrado diante de você. Esse é o problema. No versículo 30, Jesus pergunta para o demônio: qual é o nome? Ele diz: legião. Legião, meu irmão, legião é o que está por aqui, está aqui até hoje. São legiões agora, legiões de demônios que estão nos atacando, que estão ferindo a igreja, ferindo os crentes, adoecendo os nossos corpos, trazendo desespero para dentro da nossa família e tirando a nossa esperança. Digo uma coisa para você, meu irmão, preste atenção. Quando a dor dói, quando a vida está mais escura do que a meia-noite de uma noite sem lua, quando a dor não passa, quando a doença não sara, quando o clamor não é ouvido, quando apagam a luz da cor da sua vida ou da vida das pessoas que estão perto de você, quando seca a vida e você não consegue retirar a seiva de lugar nenhum, quando os passos começam a ser tão desesperados e escabrosos, quando o deserto é mais seco do que você suporta, quando as areias são escaldantes, quando você olha para os horizontes e não vê nenhuma esperança de nenhuma salvação, é nessas horas que o desespero toma conta dos corações de milhões de pessoas ao seu redor. Mas são nessas horas que Jesus aparece, são nessas horas que as legiões têm que se curvar diante de Jesus. E como Jesus vive em você, oh, amém? Amém? Jesus vive em você? Amém. Já não sou eu quem vivo mais? Não escutei, não sou eu quem vivo mais, Cristo vive em mim. Você vai levantar a mão e vai dizer: Cristo vive em mim? Eu não escutei, Cristo vive em mim? E se Cristo vive em você, as legiões terão que cair. E elas cairão, assim como caíram naquela tarde. Jesus diz: como é o seu nome? Ele diz: legião. Porque nós somos muitos. E Jesus se assustou, e Jesus se acordou, e Jesus tremeu, e Jesus chorou, e Jesus ficou com medo, e Jesus tremeu e saiu correndo, e Jesus falou: são muitos. E eu estou aqui quase sozinho. É mentira, meu irmão. Não há demônio no mundo que possa enfrentar o nosso rei. E não há ninguém que possa enfrentar você, porque você tem a unção dele e as marcas da cruz. Os guerreiros de Deus são forjados à sombra da cruz, e ali são forjados os maiores homens e mulheres que a história já viu. Esses homens e mulheres somos nós. Eu conto num dos meus livros, não sei qual aí, que o Espírito Santo vem e conversa comigo e disse: quem é você? Não posso que eu não sei teu nome, mas quem é você? Eu disse: um guerreiro. Ele disse: mais um guerreiro forjado à sombra da cruz. Ele disse: mais. Ele disse: um poderoso guerreiro. Ele disse: está começando a ficar bom. Eu disse: um poderoso guerreiro forjado à sombra da cruz, que leva nos escudos da fé as marcas das batalhas. Ele disse: sim. Então levante-se, guerreiro, porque as legiões estão aí prontas para serem vencidas por você. Eu falei: aleluia. Deixa comigo. Deixa contigo, não. Legiões se apresentam diante de nossa sociedade hoje, e eles estão perpassando e infiltrando nossas leis, nossas escolas. Os nossos filhos estão sendo formados e perpassados por uma rebeldia tão incrível que vocês não fazem ideia da profundidade de onde isso está chegando. São verdadeiros rebeldes na escola e dentro de casa. Legiões de demônios que precisam ser vencidos por você e por mim. Porque Jesus demonstrou que legião aqui não adiantava nada, não. Legião virou comida de porco.
e depois se embolaram, entendeu? Sabe, eu perguntei há dias atrás, por que aqueles porcos caíram naquele lago? Pô, podia ter expulsado os demônios e tudo bem, né? Já está dando aquele prejuízo, tanta costelinha de porco jogada fora ali, comer com mandioca. O Espírito Santo disse, porque porcos não têm almas, e tanto eu quanto os espíritos malignos só vivem em almas. Eu disse, então aquele homem estava endemoniado na alma? Ele disse, sim. Os demônios estavam vivendo na alma daquele homem. Já não era mais aquele homem que vivia, mas os demônios que viviam nele, que determinavam sua personalidade. O nome disso que os psiquiatras dizem, dão para isso, é um nome bonitinho, chamado esquizofrenia. Você já notaram como que eles gostam de falar esquizofrenia? É esquizofrenia, meu filho, você é esquizofrênico, você é bipolar. Mentira! Esquizofrenia não existe. Esquizofrenia é quando a alma está tão empapada, tão dominada, tão possessa de um demônio, que o homem, que a pessoa já não tem mais força. Ele secou, o espírito está praticamente morto dentro da alma. Então Satanás que determina, isso é esquizofrenia. Tira o demônio de lá e ele volta a viver. Aleluia! Então, a Bíblia diz que eles entraram nos porcos, porque eles não podiam ficar ali, né? E antes disso os demônios disseram assim, por favor, Senhor, essa é a posição que Satanás tem que ter diante de nós, diante do nosso rei. Por favor, Senhor, clamorosos, pedinte, curvado, prostrado. Esta é a posição que precisam de ter diante do rei. Por favor, Senhor, não nos mande para o abismo. Há dias atrás eu estava escrevendo um livro e surgiu o problema dos demônios que não querem ir para o abismo. Eu perguntei ao Espírito Santo, por que eles não querem ir para o abismo? E o Espírito Santo diz, porque em Apocalipse 9:2 diz o seguinte, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça de uma grande fornalha e o sol e o ar se escureceram. O abismo estão presos os piores demônios, anjos caídos, principados e reis demoníacos que você jamais imaginou. Por isso os demônios não querem que sejam mandados para lá. Pois todas as vezes que eu expulso um demônio, eu mando exatamente para lá. Aleluia! É por isso que os capetas não gostam de mim. Mas eu digo uma coisa para vocês, nós sofremos com eles, nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos estão escravizados em suas próprias almas, suas famílias destroçadas, os casamentos arrebentando-se, nossos amigos choram, as mulheres deles se desesperam porque não há como segurar a família. E quando nós vamos expulsar os demônios, você diz, sai demônio, e o demônio sai, fica ali na esquina e pega de novo. Comigo não, velho. Comigo é o seguinte, você vai sair em nome de Jesus e você vai para o abismo e vai ficar preso lá, e até o dia do juízo final você não pode voltar aqui. Dias atrás o demônio estava expulsando o demônio disse, mas Jesus não fez isso. Jesus mandou os meus irmãos para os porcos. Eu disse, eu sou mais duro que Jesus. Sabe por que eu sou mais duro? Porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus e o Pai amaram o mundo de tal maneira, eu não morri por ninguém. E eu vivo sendo perseguido por vocês, e vocês oprimem minha casa, oprimem minha vida, me perseguem e me querem matar, e eu tenho direito de mandar vocês para o abismo, então é para o abismo que você vai. Sabe o que ele disse? Você é muito ignorante. Eu falei, não, eu sou poderoso em nome de Jesus. Uma coisa que você não pode ter medo diante do diabo é covardia e medo, meu irmão. Você tem que saber quem é você. Agora aquela alma estava livre. De uma alma presa, agora temos uma alma livre. E no versículo 39, aquele homem no versículo 38, ele diz, Senhor, deixe-me acompanhá-lo, deixe-me ir pelos caminhos, deixe-me ir participar do teu ministério. Olha, Maria Madalena estava ali, estavam todos eles que haviam sido libertos, entendeu? Todos participando do ministério de Jesus. Jesus disse, não. Sabe o que Jesus disse? Volta para a sua vida, volta para a sua casa, pega a sua vida de volta, meu filho, vai e testifique o que foi que eu fiz por você. Esta é a posição hoje nas nossas vidas
e na vida de milhões de pessoas. As pessoas precisam de voltar para suas vidas, elas precisam ser libertas, elas precisam de respirar, de viver, de sorrir, de ter sexo com a sua esposa de novo, ela precisa de ter seus filhos no colo, elas precisam de comer na sua casa e dormir na sua cama, elas precisam de parar de se desesperar, de se deprimir, elas precisam de viver de novo. Foi isso que Jesus disse: não, você já estava morto, volte para a sua vida e para a sua casa. Conta o que eu fiz por você, conta o que Deus fez por você, meu irmão. Então a Bíblia diz, na última frase deste texto, diz: então aquele homem saiu apregoando a Jesus e toda a sua obra. E o resumo dessa história toda, meus irmãos, é o seguinte: nós somos aqueles instrumentos de Deus hoje para libertar os cativos, para dar vida aos oprimidos, aqueles que estão secos, aqueles que estão mortos, aqueles que estão arrebentados pelo diabo. Nós somos os instrumentos neste mundo, porque Jesus não vai sair do céu para vir aqui fazer, não. É você que tem que fazer. Nós temos aqueles pés preciosos, nós temos aquelas mãos com o sinal dos cravos, nós temos aquela unção poderosa de libertar os cativos e oprimidos, nós podemos ressuscitar os mortos, nós temos que curar os enfermos, nós temos que libertar esse mundo, porque nós temos que fazer exatamente o que Jesus fez aqui nesse lugar. Muitas vezes as pregações são: oh, Jesus fez, Jesus fez. Meus irmãos, chegou a hora de nós fazermos. E muitas vezes nós precisamos ser curados primeiro. Há muitas pessoas com as almas arrebentadas, com feridas que não sararam, com feridas emocionais que têm feridas, com cicatrizes emocionais que têm feridas pulsando por dentro que nunca sarou, de traumas emocionais dos quais vocês nunca se recuperaram. Tem gente que chora de noite, tem gente que tem insônia, tem gente que tem depressão. Por quê? Por problemas antigos que nunca foram curados. Gente com pecado escondido que se amargura diante de Deus, mas seguro. Eu vou dizer uma coisa a vocês: isso aqui é um drama contado de um número, mas bilhões estão assim. Pessoas que escondem compartimentos secretos dentro de suas almas, que nem eles conseguem entrar. Quando Deus precisa de curar, tem que entrar sozinho. Mas nesta noite, muitos aqui que estão sentindo assim, passarão hoje por uma cura, se você quiser. Não é gente assim igual esse gadareno, não. Mas há pessoas que existem, que guardam feridas no mais profundo da alma, lá naqueles subcompartimentos escondidos, onde as cascas de feridas ainda doem. Muita gente precisa de ser curada disso, para poder fazer exatamente o que Jesus fez com aquele gadareno. É por isso, meu irmão, que muitas vezes você não tem autoridade no nome de Jesus para libertar os cativos e oprimidos. É por isso que muitas vezes você olha, as pessoas não são curadas. É por isso que você levanta a mão e o diabo não sai. É por isso que você manda o diabo sair e a pessoa continua escravizada, porque muitas vezes você está amarrado lá no fundo da sua alma. Não precisa contar para ninguém, não. Não precisa contar para o pastor, não precisa falar para o marido, não precisa falar nada, não. Você simplesmente tem que abrir os compartimentos e entrar com o Espírito Santo. Você tem que entrar com Ele. Ele não pode entrar sozinho, você tem que entrar lá e ajudar a ser curado por dentro de cicatrizes horrorosas que você tem que se livrar, tão salientes que se você tocar, dói. Mas nesta noite eu convido vocês que precisam dessa libertação, dessa cura, lá de dentro, de problemas emocionais, sabe, aqueles traumas, aquelas coisas horrorosas, aquelas coisas amargas, aquela coisa muitas vezes que te condiciona ao erro, ou que te traz ira, ou a falta de perdão horrorosa que você nunca conseguiu se livrar dela e amargurou sua vida. Essa noite eu quero chamar você aqui e vou orar por você. Eu quero que você curve a sua cabeça aí. Cadê aquele pianista meu? Menino, toca bem. Eu quero que você curve a sua cabeça aí. Curve a sua cabeça. Eu falei para o pastor que eu vou terminar o culto 2 horas da manhã, meus amigos. Mas não é verdade. Eu quero que você, lá no fundo da sua alma, comece a orar junto comigo. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu me apresento diante de Ti, Senhor. Esse povo maravilhoso, Pai, que veio aqui te buscar, gente que espera, gente que chora, gente que te busca, gente que sofre, Senhor, todo
tipo de ataque e agressão satânica. E que muitas vezes, Senhor, essa gente maravilhosa, simples, humilde, que enfrentou problemas terríveis em suas vidas no passado e não conseguem se livrar desta dor, e não conseguem se livrar desta angústia, não conseguem se livrar dessas correntes que arrastam, pecados antigos, que voltam e acusam e martelam e esmagam a alma, e todos os dias eles voltam como se renascessem das cinzas. Ó Senhor, é como diz a tua palavra, Senhor, por que nos rejeitam para sempre, Senhor? Porque parece que a sua ira se acende contra mim todos os dias, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Perdoa o meu erro e cura, Senhor, lá nas profundezas da minha alma, que anseia por Ti, Senhor, que chora todo o tempo. Senhor, eu confio em Ti, meu Rei. Livra-me, Senhor. Apressa-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te em me curar por dentro. Me desperta, Senhor, a alma para ser alguém importante por Ti, meu Rei. Quando nossa vida é colocada diante de Deus, quando as dificuldades nos assombram e as noites se escurecem, e os nossos passos muitas vezes não conseguem ser dados porque não temos força para nos levantar, e ao colocarmos diante de Deus nossas súplicas, nossas orações, nossas lágrimas tornam-se orações que palavras não conseguem traduzir. Deus nos escuta, mesmo quando nossa alma está em silêncio, nas profundezas da agonia, do desespero, do sofrimento, do silêncio por falta de esperança e da esperança que se quebrou pelas orações que não foram respondidas. Nestes dias de sombras, quando retiram de nós a força, porque nos assambarcam os problemas, as incompreensões, as agressões, as amarguras, nossa vida é assambarcada pela falta de perdão. Quantas vezes, nestes dias, a doença é a nossa companhia, que nos assusta e nos assombra, nos maltrata, nos magoa, nos retirando os sonhos e jogando tudo em cacos pelos caminhos que nós trilhamos. Nestes dias, nós perdemos a força para esperar e para sonhar e para projetar para o futuro. Mas também são nesses dias em que o Senhor escuta o nosso clamor, que Ele vem em nosso socorro, que Ele escuta a nossa dor, mesmo quando ela só é gemidos. Esses gemidos que não traduzem a verdade do nosso ser. Dores que não passam, doenças que não saram, esperanças que não se restauram, projetos como cacos pelo caminho da vida que nós vamos deixando e esquecendo pela mais absoluta e falta de força para realizar. Mas são nesses dias que o Senhor escuta a nossa oração. São nesses dias que Ele vem enxugar a nossa lágrima, vem nos ajudar a levantar-nos dos assombros, da prostração, da dor, da desesperança. Muitas vezes, quando nossas famílias caem, quando os nossos casamentos se quebram, quando os nossos filhos sofrem, quando a angústia muda-se para dentro de casa e as lágrimas são os nossos únicos alimentos. São nesses dias que a única esperança é estender a mão para o único que pode nos ajudar. Naqueles dias de assombro, nós não aceitamos entrar em compartimentos tão profundos de nossa alma que nós não gostamos de entrar e Deus terá que entrar sozinho. Lá no fundo, onde nós guardamos e escondemos as cascas de feridas, de agressões, de ofensas, e que o Senhor tem que entrar e retirar sozinho. Nesses dias, o Senhor é o único alento, é a única mão que nos estende em socorro. É o único dia que nós podemos ver a cura se materializar diante dos nossos olhos, desses corpos feridos e doentes. Muitas vezes, quando a nossa vida começa a escapar pelos poros e nós não temos nada o que fazer.
Mas nestes dias o Senhor vem, se levanta, nos restaura, nos ajuda, nos consola e faz-nos vencedores pelo seu amor e pelo seu poder, pela sua unção e pelo seu carinho. Nestes dias nós conseguimos ver Jesus com os nossos próprios olhos.